O Salmo 46 começa com uma declaração que pode mudar completamente a nossa perspectiva sobre os desafios que enfrentamos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Estas palavras não são apenas poesia bonita, são verdade absoluta que precisa descer do intelecto para o coração. Quando dizemos que Deus é nosso refúgio, estamos afirmando que existe um lugar seguro onde podemos correr quando tudo ao redor parece desmoronar. Não é um refúgio temporário ou frágil, mas um abrigo eterno e inabalável. A palavra fortaleza nos lembra de muralhas altas e portões seguros, de proteção contra qualquer inimigo. E o mais lindo é que este refúgio não está distante, esperando que atravessemos oceanos para alcançá-lo. Ele é socorro bem presente. Está aqui, agora, disponível neste exato momento em que lês estas palavras. O Salmo continua dizendo que por isso não temeremos ainda que a terra se transtorne. Imagina a cena, montanhas sendo lançadas ao mar, águas bramindo, tudo tremendo. São imagens de caos total, de situações que fogem completamente ao nosso controle. Mas mesmo diante disso, o salmista declara: não temeremos, não porque as circunstâncias mudaram, mas porque Deus permanece o mesmo. Esta manhã, ao começarmos o dia com esta verdade gravada no coração, estamos construindo sobre a rocha firme. Não importa que tempestades venham, que desafios apareçam, que notícias perturbadoras cheguem até nós. Temos um refúgio que nunca falha, uma fortaleza que jamais será conquistada. Muitas famílias só percebem que deixaram brechas espirituais quando os conflitos já aparecem, mas quase sempre tudo começa antes, no silêncio. Se algo despertou dentro de você enquanto ouvia essa mensagem, talvez ainda dê tempo de agir com consciência e fé. A blindagem espiritual da família foi criada para quem deseja levantar proteção espiritual antes que os problemas se tornem visíveis. O acesso está no comentário fixado, mas não ficará disponível por muito tempo. Vamos orar. Pai amado, Deus Altíssimo, nosso refúgio e fortaleza, nós vimos diante da Tua presença nesta manhã com corações gratos e necessitados. Reconhecemos que Tu és o único lugar verdadeiramente seguro neste mundo cheio de incertezas. Quando tudo ao nosso redor parece tremer, quando as circunstâncias nos assustam, quando o futuro parece nebuloso, nós corremos para Ti. Obrigado por seres um Deus que nunca dorme, que nunca se cansa de nos acolher, que está sempre disponível para nos receber de braços abertos. Nesta manhã, declaramos sobre as nossas vidas que Tu és nosso refúgio. Não confiamos nas nossas próprias forças, não depositamos segurança em coisas passageiras, mas firmamos a nossa esperança em Ti, rocha eterna. Senhor, há pessoas começando este dia com o coração pesado, carregando fardos que parecem impossíveis de suportar. Toca nestes corações agora mesmo, que sintam o Teu abraço reconfortante, que experimentem a paz que só Tu podes dar. Para aqueles que enfrentam situações que fogem ao controle, que parecem montanhas sendo lançadas ao mar, declara sobre eles: não temais. Lembra-os de que Tu és maior do que qualquer tempestade, mais poderoso do que qualquer adversidade. Pai, nós entregamos nas Tuas mãos cada área das nossas vidas neste novo dia. As nossas famílias colocamos debaixo da Tua proteção. Que os nossos lares sejam fortalezas espirituais, lugares onde a Tua presença habita de forma palpável. Guarda os nossos filhos, protege os nossos cônjuges, cuida dos nossos pais. Que cada membro da nossa família experimente o Teu cuidado constante. Senhor, abençoa os nossos relacionamentos. Onde há conflitos, traz reconciliação. Onde há mágoas, derrama perdão.
Onde há distância, cria pontes de amor. Ensina-nos a amar como tu amas, a perdoar como tu perdoas, a servir como tu serves. Que os nossos relacionamentos reflitam o teu caráter e glorifiquem o teu nome. Pai, tocamos agora na área das nossas finanças. Tu conheces cada necessidade, cada conta por pagar, cada preocupação relacionada ao dinheiro. Pedimos provisão sobrenatural. Abre portas de oportunidade, traz ideias criativas, multiplica o que temos, ensina-nos a administrar com sabedoria os recursos que nos confias. Que sejamos fiéis nos dízimos e generosos nas ofertas, confiando que tu sempre supres abundantemente. Senhor, abençoa o nosso trabalho neste dia. Para aqueles que saem de casa para trabalhar, vai adiante deles. Prepara o caminho. Abre portas, facilita os processos. Que sejam produtivos, criativos, excelentes em tudo o que fazem. Para os que trabalham em casa, derrama concentração e disciplina. Para os que buscam emprego, envia a oportunidade certa no tempo certo. Que o nosso trabalho seja adoração a Ti, feito com excelência e integridade. Pai, protege a nossa saúde física. Fortalece o nosso sistema imunológico, renova as nossas energias, restaura o nosso corpo. Para aqueles que enfrentam doenças, estende a tua mão curadora. Toca com poder cada órgão, cada célula, cada sistema do corpo. Que os tratamentos sejam eficazes, que os medicamentos façam efeito, que os médicos tenham sabedoria. Senhor, cura não apenas o corpo, mas também a alma. Há feridas emocionais profundas que só Tu podes sarar. Toca nos corações partidos, consola os aflitos, levanta os abatidos. Liberta aqueles que estão presos em ansiedade, depressão, medo ou traumas do passado. Derrama o Teu bálsamo curador sobre cada dor emocional. Pai, guarda a nossa mente neste dia. Sabemos que a batalha começa nos pensamentos. Ajuda-nos a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quando pensamentos negativos, destrutivos ou mentirosos tentarem invadir a nossa mente, que tenhamos discernimento para rejeitá-los. Enche a nossa mente com a Tua verdade, com as Tuas promessas, com pensamentos que edificam e trazem vida. Senhor, protege as nossas decisões. Dá-nos sabedoria para escolher bem em cada situação que enfrentarmos hoje. Quando estivermos confusos, ilumina o caminho. Quando houver várias opções, mostra a direção certa. Que não tomemos decisões baseadas no medo ou na pressão, mas sim guiados pelo Teu Espírito Santo. Pai, abençoa as nossas conversas, que as palavras que saírem da nossa boca sejam palavras de vida, de encorajamento, de verdade dita em amor. Guarda-nos de fofocas, de críticas destrutivas, de palavras ásperas, que a nossa língua seja instrumento de bênção e não de maldição. Ensina-nos a ouvir mais e falar menos, a pensar antes de responder, a ser mansos e humildes em toda a comunicação. Senhor, pedimos proteção sobre os nossos caminhos. Vai adiante de nós em cada lugar onde pisarmos hoje. Envia os Teus anjos para nos guardarem. Protege-nos de acidentes, de violência, de qualquer mal que possa nos atingir. Que estejamos sempre debaixo da sombra das Tuas asas, seguros na Tua presença. Pai, toca na área dos nossos estudos. Para aqueles que estão na escola, na faculdade ou fazendo qualquer tipo de curso, derrama inteligência e capacidade de aprendizado. Ajuda-os a compreender o que estudam, a reter o conhecimento, a ter bom desempenho nas avaliações. Que sejam luz nestes ambientes, testemunhando de Ti através da sua conduta e caráter. Senhor, abençoa os nossos sonhos e projetos, aquilo que colocamos no coração, aqueles planos que fazemos para o futuro, se estiverem alinhados com a Tua vontade, prospera-os. Se não estiverem, redireciona-nos. Dá-nos a coragem para perseguir o que Tu colocaste no nosso coração.
mas também a humildade para abandonar aquilo que não vem de ti. Que os nossos sonhos glorifiquem o teu nome e abençoem muitas pessoas. Pai, derrama a tua paz sobre nós, aquela paz que excede todo o entendimento, que não depende das circunstâncias externas, mas que flui da tua presença. Quando a ansiedade tentar nos dominar, lembra-nos de que tu tens o controle de todas as coisas. Quando o medo bater à porta, fortalece a nossa fé. Que possamos experimentar hoje o que significa descansar em ti mesmo no meio da tempestade. Senhor, pedimos por aqueles que estão passando por provações intensas neste momento, para quem enfrenta perdas, derrama consolo. Para quem está em batalhas jurídicas, concede vitória e justiça. Para quem luta contra vícios, traz libertação completa. Para quem está em crises matrimoniais, restaura os relacionamentos. Nenhuma situação é grande demais para ti. O que é impossível para os homens é totalmente possível para ti. Pai, abençoa os nossos líderes espirituais. Os pastores, missionários, líderes de células, todos aqueles que trabalham na tua obra. Fortalece-os, renova-os, protege-os. Que não desanimem diante das dificuldades do ministério. Derrama unção fresca sobre eles. Usa-os poderosamente para transformar vidas e expandir o teu reino. Senhor, tocamos nas gerações futuras. Abençoa as crianças e os jovens. Protege-os das influências negativas deste mundo. Guarda a pureza deles, tanto física quanto espiritual. Que cresçam no conhecimento de ti, que desenvolvam um relacionamento genuíno contigo desde cedo. Levanta desta geração homens e mulheres segundo o teu coração, que farão diferença no mundo. Pai, pedimos por avivamento, que o teu Espírito se mova poderosamente sobre a tua igreja. Desperta os que estão dormindo espiritualmente. Acende o fogo nos corações que esfriaram. Traz de volta aqueles que se desviaram. Que haja um mover genuíno do teu Espírito, com vidas sendo transformadas, famílias sendo restauradas, comunidades sendo impactadas. Senhor, abençoa as nossas igrejas locais, que sejam comunidades saudáveis, cheias de amor, verdade e poder. Protege-as de divisões, de falsas doutrinas, de carnalidade, que sejam faróis de luz numa sociedade escura, lugares onde as pessoas encontram esperança, cura e salvação. Derrama crescimento sobre as igrejas, tanto em quantidade quanto em qualidade. Pai, pedimos por sabedoria para lidar com as pessoas difíceis que encontraremos hoje. Dá-nos paciência, amor e discernimento. Ajuda-nos a não reagir na carne, mas a responder com a mansidão de Cristo. Que possamos ser instrumentos de paz, mesmo em ambientes de conflito. Senhor, abençoa as nossas emoções. Quando a tristeza tentar nos abater, lembra-nos da alegria que vem de ti. Quando a raiva quiser nos dominar, ensina-nos o autocontrole. Quando a frustração bater, dá-nos perspectiva eterna. Que as nossas emoções não nos dominem, mas que sejamos guiados pelo teu Espírito em tudo. Pai, protege a nossa fé. Num mundo cheio de ceticismo e incredulidade, fortalece a nossa confiança em ti. Quando as dúvidas surgirem, lembra-nos das tuas obras passadas. Quando a fé for testada, que saiamos aprovados como ouro refinado. Que a nossa fé não seja baseada em sentimentos passageiros, mas firmada na tua palavra imutável. Senhor, pedimos por discernimento espiritual, que possamos reconhecer o que vem de ti e o que não vem. Protege-nos de enganos, de falsas doutrinas, de manifestações que não são do teu Espírito. Dá-nos sensibilidade para perceber a tua voz e obediência para seguir a tua direção. Pai, toca na área da nossa generosidade. Ensina-nos a dar como tu dás, sem esperar nada em troca. Abre os nossos olhos para as necessidades ao nosso redor.
que possamos ser canais de bênção na vida de outras pessoas. Derrama sobre nós um espírito de liberalidade, sabendo que mais bem-aventurado é dar do que receber. Senhor, abençoa as nossas amizades. Que tenhamos amigos verdadeiros, que nos edificam e nos aproximam de Ti. Protege-nos de relacionamentos tóxicos que nos afastam dos Teus caminhos. Ensina-nos a ser bons amigos, leais, confiáveis, presentes nos momentos de alegria e também de dor. Que as nossas amizades reflitam o amor de Cristo. Pai, pedimos por criatividade e inovação. Para aqueles que trabalham em áreas que exigem ideias novas, derrama inspiração. Para os que enfrentam problemas complexos, traz soluções criativas. Tu és o Deus Criador e colocaste em nós a capacidade de criar. Ativa esta capacidade para a Tua glória. Senhor, protege a nossa reputação, guarda-nos de falsas acusações e mal-entendidos. Se alguém falar mal de nós, injustamente, que a verdade prevaleça. Se cometermos erros, dá-nos humildade para reconhecer e corrigir. Que a nossa conduta seja sempre íntegra, de modo que as acusações não encontrem base verdadeira. Pai, abençoa os nossos vizinhos. Que sejamos testemunhas vivas do Teu amor onde moramos. Ajuda-nos a construir relacionamentos saudáveis com aqueles que vivem perto de nós. Que a nossa casa seja um ponto de luz no bairro, um lugar onde as pessoas sintam o Teu amor e acolhimento. Senhor, pedimos por paciência. Sabemos que este dia trará situações que testarão a nossa paciência. Pessoas que nos irritarão, circunstâncias que nos frustrarão, planos que não sairão como esperávamos. Dá-nos a paciência de Cristo, que suportou tanto por amor a nós. Que não percamos a calma, mas permaneçamos serenos mesmo nas adversidades. Pai, toca na área da nossa humildade. Livra-nos do orgulho que nos separa de Ti e dos outros. Ensina-nos a ter a mente de Cristo, que sendo Deus, se fez servo. Que possamos ter atitude de servos, dispostos a lavar os pés dos outros, a ocupar o último lugar, a preferir os outros a nós mesmos. Senhor, abençoa a nossa capacidade de perdoar. Sabemos que guardar mágoas é como beber veneno esperando que o outro morra. Ajuda-nos a perdoar aqueles que nos feriram, mesmo quando a dor é profunda. Que possamos liberar perdão, não porque os outros merecem, mas porque Tu nos perdoaste primeiro. Liberta-nos das prisões da amargura e do ressentimento. Pai, pedimos proteção sobre os nossos olhos. Neste mundo cheio de imagens impuras e conteúdos prejudiciais, guarda aquilo que vemos. Ajuda-nos a desviar os olhos das vaidades, a não fixar o olhar naquilo que contamina a alma. Que os nossos olhos sejam bons, trazendo luz para todo o nosso ser. Senhor, abençoa a nossa sexualidade. Para os casados, aviva a intimidade nos casamentos. Protege os casais de tentações externas, de pornografia, de infidelidade. Para os solteiros, dá-lhes força para guardar a pureza até o casamento. Livra todos nós de pensamentos impuros e desejos que não vêm de Ti. Que esta área das nossas vidas seja santa e honre o Teu nome. Pai, toca nos nossos hábitos. Ajuda-nos a desenvolver disciplinas espirituais saudáveis. Que tenhamos constância na oração, na leitura da palavra, no jejum, na adoração. Livra-nos de hábitos destrutivos que prejudicam o corpo, a mente ou o espírito. Dá-nos a força para abandonar aquilo que não nos edifica e cultivar aquilo que nos aproxima de Ti. Senhor, pedimos por contentamento. Numa sociedade que constantemente nos diz que precisamos de mais, ensina-nos a estar contentes em toda e qualquer situação. Que não busquemos felicidade nas coisas materiais, mas encontremos satisfação plena em Ti. Livra-nos da inveja e da cobiça e enche-nos de gratidão pelo que já temos.
Pai, abençoa a nossa capacidade de ouvir a Tua voz. Num mundo barulhento e cheio de distrações, ajuda-nos a criar momentos de silêncio onde possamos Te ouvir. Fala conosco através da Tua palavra, através do Teu Espírito, através das circunstâncias. E quando falares, dá-nos ouvidos atentos e corações obedientes para seguir a Tua direção. Senhor, pedimos por coragem. Haverá momentos hoje em que precisaremos de coragem para fazer o certo, para defender a verdade, para nos posicionar segundo os Teus princípios. Dá-nos a coragem de Daniel, de Esther, dos apóstolos que preferiram obedecer a Deus do que aos homens. Que não sejamos covardes diante das pressões do mundo, mas corajosos testemunhas de Cristo. Pai, toca na área dos nossos talentos e dons. Ajuda-nos a descobrir os dons que colocaste em nós. Dá-nos oportunidades para desenvolver e usar estes dons para a Tua glória. Que não enterremos os nossos talentos por medo ou preguiça, mas os multipliquemos servindo ao Teu reino e abençoando as pessoas ao nosso redor. Senhor, abençoa a nossa memória. Que possamos lembrar das Tuas promessas nos momentos de dúvida. Que não esqueçamos as lições que Tu nos ensinaste através das experiências passadas. Ajuda-nos a guardar a Tua palavra no coração, para que não pequemos contra Ti. Ao mesmo tempo, ajuda-nos a esquecer as ofensas recebidas e os erros do passado que já foram perdoados. Pai, pedimos por esperança. Para aqueles que hoje acordaram sem esperança, que sentem que nada vai melhorar, derrama esperança fresca. Lembra-os de que Tu és o Deus do impossível, que fazes caminhos onde não há caminho, que trazes vida do vale de ossos secos. Que a esperança em Ti seja como âncora firme para a alma. Senhor, abençoa os nossos momentos de descanso. Ensina-nos a descansar verdadeiramente, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. Que possamos experimentar o descanso que Tu ofereces àqueles que vêm a Ti cansados e sobrecarregados. Protege o nosso sono esta noite, para que seja reparador e tranquilo. Pai, toca na área das nossas prioridades. Muitas vezes nos ocupamos com coisas urgentes, mas não importantes, negligenciando o que realmente importa. Ajuda-nos a colocar primeiro o Teu reino, sabendo que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Que a nossa agenda reflita as nossas prioridades corretas. Senhor, pedimos por alegria. Não a alegria superficial que depende das circunstâncias, mas a alegria profunda que vem de Ti. Que possamos nos alegrar sempre no Senhor, mesmo quando não há motivos externos para a alegria. Que a alegria do Senhor seja a nossa força neste dia e sempre. Pai, abençoa aqueles que estão em missões, os que deixaram tudo para levar o Evangelho a lugares distantes e culturas diferentes. Protege-os, sustenta-os, usa-os poderosamente. Derrama provisão sobre eles, abre portas para o Evangelho, salva almas através do testemunho deles, que vejam frutos abundantes do seu trabalho. Senhor, toca nos corações dos perdidos, aqueles que ainda não Te conhecem, que vivem sem esperança e sem Deus no mundo. Atrai-os a Ti. Usa-nos como instrumentos para levar o Evangelho a eles, que hoje alguém ouça a mensagem da salvação através de nós e entregue o coração a Ti. Pai, pedimos por avivamento nos lares, que as famílias voltem a orar juntas, a ler a Bíblia juntas, a adorar juntas. Que os pais assumam a liderança espiritual dos seus lares, que as mães sejam mulheres de oração que intercedem pela família. Que os filhos cresçam num ambiente onde Deus é honrado e Sua palavra é valorizada. Senhor, abençoa os idosos, aqueles que já viveram muitos anos, que têm sabedoria acumulada de uma vida inteira. Conforta os que se sentem sozinhos, cuida dos que estão doentes.
Honra aqueles que te serviram fielmente ao longo dos anos, que possam terminar bem a corrida, mantendo a fé até o fim. Pai, pedimos por libertação para aqueles que estão presos em vícios, em pecados habituais, em fortalezas espirituais. Quebra estas cadeias pelo poder do teu Espírito. Liberta os cativos, abre as prisões, traz para a luz aquilo que estava escondido nas trevas. Que hoje seja dia de liberdade para muitos. Senhor, abençoa os nossos projetos e empreendimentos. Aquilo que colocamos as mãos para fazer, se for da tua vontade, prospera. Abre portas de oportunidade, conecta-nos com as pessoas certas, traz os recursos necessários. Que tudo o que fizermos seja para a tua glória e para abençoar outras pessoas. Pai, toca na área das nossas palavras proféticas. Se alguém falou algo sobre a nossa vida vindo de ti, que se cumpra. Se há promessas que ainda não se cumpriram, acelera o tempo do cumprimento. Aumenta a nossa fé para crer que aquilo que tu prometeste certamente acontecerá. Senhor, pedimos por restauração. Casamentos quebrados, relacionamentos rompidos, sonhos desfeitos, esperanças perdidas. Tu és o Deus que restaura. O que o inimigo roubou, tu devolves multiplicado. Onde há ruínas, tu reconstruís. Onde há morte, tu trazes ressurreição. Que hoje seja um dia de restauração na vida de muitos. Pai, abençoa aqueles que sofrem perseguição por causa da fé. Em muitos lugares do mundo, seguir a Cristo significa arriscar a vida. Fortalece estes irmãos, sustenta-os, não permitas que neguem a fé. Que o testemunho deles seja poderoso e traga muitos ao conhecimento da verdade. Senhor, toca nos jovens, aqueles que estão definindo o rumo das suas vidas, tomando decisões importantes sobre carreira, relacionamentos, futuro. Guia-os com sabedoria, protege-os das más influências, que escolham seguir a ti de todo o coração, sem reservas. Usa-os poderosamente nesta geração. Pai, pedimos por provisão sobrenatural, para aqueles que não sabem como pagarão as contas deste mês, para os que estão desempregados, para os que enfrentam dificuldades financeiras. Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Abre as janelas dos céus, derrama bênçãos que não há espaço para receber. Multiplica o pouco que há, como fizeste com os pães e peixes. Senhor, abençoa os casais que desejam ter filhos e ainda não conseguiram. Consola os corações que sofrem com a espera. Se for da tua vontade, abre as madres, concede o milagre da vida. Para aqueles que adotarão, facilita os processos, conecta-os com as crianças certas. Que muitos lares sejam abençoados com a alegria de filhos. Pai, pedimos proteção contra todo o mal. Contra acidentes, doenças, violência, injustiças. Envia os teus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos, que nenhuma arma forjada contra nós prospere. Toda língua que se levantar contra nós em juízo seja condenada. Esta é a herança dos servos do Senhor. Senhor, toca na área da nossa identidade. Muitos não sabem quem são em ti. Revela a eles que são filhos amados, escolhidos, preciosos aos teus olhos. Que encontrem a sua identidade não nas opiniões dos outros, não nas conquistas, não nas posses, mas em serem teus filhos. Pai, abençoa este dia do princípio ao fim. Que seja um dia produtivo, abençoado, cheio da tua presença, que ao final do dia possamos olhar para trás e ver as tuas digitais em cada momento. Que possamos deitar para dormir em paz, sabendo que tu estiveste conosco o tempo todo. Senhor, acima de tudo, que este dia traga glória ao teu nome, que as nossas vidas sejam um testemunho vivo do teu poder transformador. Que as pessoas vejam Cristo em nós e sejam atraídas a ti. Usa-nos como sal e luz neste mundo que tanto precisa conhecer o teu amor. Tudo isto pedimos e declaramos em nome de Jesus Cristo. Pai, neste momento queremos te louvar pela tua fidelidade.
Tu nunca falhaste conosco, nunca nos abandonaste, nunca quebraste uma promessa. Geração após geração tem experimentado a tua bondade. O que tu foste para os nossos pais, és para nós e serás para os nossos filhos. A tua fidelidade permanece para sempre. Obrigado por seres um Deus confiável, em quem podemos depositar toda a nossa esperança. Senhor, pedimos sabedoria para educar os filhos. Ensina-nos a corrigi-los com amor, a instruí-los na tua palavra, a ser exemplo vivo dos princípios que ensinamos. Dá-nos paciência para lidar com as diferentes fases do crescimento deles, que consigamos transmitir valores eternos numa geração passageira. Protege o coração dos nossos filhos de toda influência maligna. Pai, toca nas viúvas e nos órfãos. Tu prometeste ser pai dos órfãos e juiz das viúvas. Cuida especialmente daqueles que perderam seus entes queridos. Conforta os corações enlutados. Provê para as necessidades práticas deles. Levanta pessoas ao redor que sejam suporte e ajuda. Que não se sintam sozinhos, mas experimentem a tua companhia constante. Senhor, abençoa aqueles que trabalham em profissões perigosas. Policiais, bombeiros, militares, todos que arriscam a vida para proteger outros. Guarda-os em cada missão, protege-os de todo perigo. Traz todos de volta em segurança para suas famílias. Dá-lhes sabedoria para tomar decisões corretas em momentos de pressão. Pai, pedimos por cura para os relacionamentos familiares quebrados. Pais e filhos que não se falam há anos. Irmãos que brigaram e se afastaram. Parentes que guardam mágoas antigas. Derrama o teu espírito de reconciliação. Quebranta os corações endurecidos. Cria oportunidades para o diálogo, que o perdão flua e os laços sejam restaurados. Senhor, toca nos empresários e empreendedores, aqueles que geram empregos e movimentam a economia. Dá-lhes sabedoria para administrar os negócios, integridade nas transações, visão para crescer. Protege as empresas de crises e falências. Que sejam bem-sucedidos e usem o sucesso para abençoar muitas pessoas e avançar o teu reino. Pai, abençoa aqueles que cuidam de familiares doentes ou com necessidades especiais. O trabalho é cansativo, muitas vezes solitário e sem reconhecimento. Renova as forças destes cuidadores, dá-lhes paciência infinita, amor que não se esgota, alegria mesmo nas dificuldades, provê ajuda prática para que não se sobrecarreguem. Senhor, pedimos por avivamento nas escolas, que haja grupos de oração de estudantes, que professores cristãos sejam luz nesses ambientes. Protege as crianças e jovens de bullying, de drogas, de violência. Que a educação não seja apenas acadêmica, mas que forme caráter. Levanta líderes estudantis que influenciem positivamente os colegas. Pai, toca nos artistas e criativos cristãos, músicos, escritores, pintores, atores, todos que usam a arte para glorificar o teu nome. Derrama inspiração criativa sobre eles. Abre portas de oportunidade na indústria. Que a arte cristã seja de excelência, que alcance multidões e transforme vidas. Que a cultura seja influenciada positivamente através destes talentos. Senhor, abençoa aqueles que lutam contra pensamentos suicidas. Pessoas que chegaram ao limite, que não veem mais razão para viver. Intervém sobrenaturalmente nestas vidas. Mostra-lhes que há esperança, que há propósito, que são amados e valiosos. Coloca pessoas certas no caminho deles. Impede que tomem decisões irreversíveis. Traz cura profunda para a mente e para a alma. Pai, pedimos por proteção contra falsos ensinos. Há muitas doutrinas estranhas circulando, muitos falsos profetas enganando pessoas. Dá-nos discernimento para reconhecer o erro. Guarda-nos de sermos levados por todo vento de doutrina, que estejamos firmados na verdade da Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho.
Senhor, toca nos atletas cristãos, aqueles que competem em diversos esportes e têm plataforma para testemunhar de Ti. Dá-lhes excelência no que fazem, protege-os de lesões, ajuda-os a manter o equilíbrio entre a carreira e a vida espiritual. Que usem a visibilidade para glorificar o Teu nome e inspirar outros a Te seguirem. Pai, abençoa aqueles que trabalham na mídia cristã, produtores de conteúdo, apresentadores, editores, todos que trabalham levando mensagens de fé através dos meios de comunicação. Derrama criatividade, qualidade técnica, recursos financeiros, que o conteúdo produzido alcance milhões de pessoas e transforme vidas. Protege-os de críticas destrutivas e desânimo. Senhor, pedimos por cura para os dependentes químicos, aqueles presos no vício de drogas ou álcool. Quebra estas cadeias pelo Teu poder, traz libertação completa, restaura as famílias destruídas pelo vício. Levanta centros de recuperação eficazes, que muitos sejam salvos e libertos, tornando-se testemunhos vivos do Teu poder transformador. Pai, toca nos políticos cristãos, aqueles que entraram na política para fazer diferença. Dá-lhes sabedoria para governar com justiça, coragem para se posicionar segundo princípios bíblicos, mesmo quando impopular. Protege-os da corrupção. Que sejam sal e luz nos ambientes políticos, influenciando positivamente as leis e decisões que afetam a sociedade. Senhor, abençoa aqueles que sofrem com doenças crônicas, pessoas que convivem diariamente com dor, com limitações, com tratamentos contínuos. Dá-lhes graça para suportar. Se for da Tua vontade, cura completamente. Se a cura não vier agora, que a Tua graça seja suficiente. Que encontrem propósito mesmo na dor, que o testemunho deles inspire outros a confiar em Ti. Pai, pedimos por sabedoria financeira, ensina-nos a administrar bem o dinheiro que nos confias, livra-nos de dívidas desnecessárias, de gastos impulsivos, de amor ao dinheiro. Que sejamos generosos, mas também sábios, que saibamos poupar para o futuro sem deixar de confiar em Ti. Que o dinheiro seja servo e não senhor. Senhor, toca nos refugiados e imigrantes, pessoas que deixaram suas terras por causa de guerras, perseguições ou busca de melhores condições. Protege-os nas jornadas perigosas, ajuda-os a se adaptarem nos novos países. Levanta pessoas que os recebam com amor, que encontrem não apenas um novo país, mas também a Ti. Pai, abençoa aqueles que trabalham em organizações humanitárias, os que cuidam de pobres, de famintos, de desabrigados. Sustenta estes trabalhadores, derrama provisão sobre as organizações, multiplica os recursos para que mais pessoas sejam ajudadas. Que através deste trabalho prático, muitos conheçam o Teu amor. Senhor, pedimos por restauração da terra. Tu nos deste este planeta para cuidarmos. Perdoa-nos por termos explorado irresponsavelmente os recursos naturais. Dá-nos sabedoria para cuidar melhor da criação. Protege os animais em extinção. Restaura os ecossistemas danificados. Que sejamos mordomos responsáveis daquilo que Tu nos confiaste. Pai, toca nos cientistas e pesquisadores, aqueles que buscam curas para doenças, que desenvolvem tecnologias para melhorar a vida. Derrama sabedoria sobre eles, que façam descobertas que beneficiem a humanidade, que reconheçam que toda inteligência e capacidade vem de Ti, que a ciência aponte para o Criador e não se torne ídolo. Senhor, abençoa aqueles que lutam contra a injustiça social, os que defendem oprimidos, que combatem tráfico humano, que lutam por direitos dos vulneráveis. Dá-lhes força para não desistirem. Protege-os dos perigos desta luta, que vejam vitórias significativas, que a justiça prevaleça e os oprimidos sejam libertos.
Pai, pedimos por avivamento nas prisões. Muitos que estão encarcerados não conhecem o teu amor. Envia trabalhadores para levar o evangelho a estes lugares, que muitos se convertam, que vidas sejam transformadas. Prepara-os para quando saírem, que não voltem ao crime, mas vivam vidas produtivas e honradas. Senhor, toca nos advogados e profissionais do direito, dá-lhes compromisso com a verdade e a justiça. Que não sejam movidos apenas por dinheiro, mas por fazer o que é certo. Usa-os para defender os inocentes, para fazer justiça aos oprimidos. Que o sistema judicial funcione como deve, refletindo a tua justiça. Pai, abençoa aqueles que sofrem com transtornos mentais. Depressão, ansiedade, bipolaridade, esquizofrenia, tantas condições que afetam a mente. Traz cura, traz equilíbrio, traz paz. Que os tratamentos sejam eficazes, que encontrem profissionais competentes e compassivos. Livra-os do estigma, que não tenham vergonha de buscar ajuda. Senhor, pedimos por sabedoria para usar a tecnologia. Vivemos numa era digital com muitas possibilidades, mas também muitos perigos. Ensina-nos a usar a tecnologia para o bem, para conectar, para edificar. Protege-nos dos vícios digitais, da pornografia online, das fake news. Que usemos estas ferramentas para avançar o teu reino. Pai, toca nos trabalhadores da construção civil, aqueles que constroem as casas onde moramos, os prédios onde trabalhamos, as estradas por onde passamos. Protege-os de acidentes no trabalho. Dá-lhes oportunidades de emprego constante, que recebam salários justos. Abençoa o trabalho das mãos deles. Senhor, abençoa aqueles que cuidam do meio ambiente. Os que plantam árvores, que limpam praias, que protegem florestas. Multiplica os esforços deles. Que mais pessoas se conscientizem da importância de cuidar da natureza. Que as próximas gerações herdem um planeta saudável. Pai, pedimos por unidade nos casamentos. Onde há conflitos constantes, traz paz. Onde há frieza, reacende o amor. Onde há traição, se houver arrependimento genuíno, traz cura e restauração. Que os casais orem juntos, que busquem aconselhamento quando necessário. Que o divórcio não seja a primeira opção, mas o último recurso. Senhor, toca nos agricultores, aqueles que trabalham a terra para produzir alimento. Envia chuva na medida certa, protege as plantações de pragas, dá boas colheitas. Que recebam preço justo pelo que produzem. Abençoa o trabalho árduo deles, que alimenta nações inteiras. Pai, abençoa aqueles que trabalham no sistema de saúde mental. Psicólogos, psiquiatras, terapeutas, conselheiros. Dá-lhes sabedoria para ajudar os que sofrem. Que sejam instrumentos de cura nas tuas mãos. Protege-os do desgaste emocional de ouvir tantas histórias difíceis. Renova as forças deles constantemente. Senhor, pedimos por proteção das crianças. Há tanta maldade no mundo direcionada aos pequeninos. Protege-as de abuso, de negligência, de exploração. Que cresçam em ambientes seguros e amorosos. Levanta adultos que sejam protetores e não predadores. Que toda criança experimente a infância como tu planejaste. Pai, toca nos motoristas profissionais. Caminhoneiros, taxistas, motoristas de ônibus, entregadores. Protege-os nas estradas, guarda-os de acidentes, traz sempre de volta em segurança para as famílias. Que tenham boas condições de trabalho, que sejam valorizados e respeitados. Senhor, abençoa aqueles que trabalham à noite, os que fazem plantões noturnos, que trabalham em turnos alternativos. Protege a saúde deles, ajuda-os a ter descanso adequado, que consigam equilibrar o trabalho com a vida familiar. Compensa o sacrifício que fazem, trabalhando enquanto outros dormem. Pai, pedimos por sabedoria para os pais de adolescentes. Esta fase é desafiadora tanto para os filhos quanto para os pais. Dá paciência, compreensão, firmeza quando necessário.
Que os pais saibam quando apertar e quando soltar. Que os adolescentes passem por esta fase sem grandes traumas, mantendo a fé e os valores. Senhor, toca nos trabalhadores informais, aqueles que trabalham sem carteira assinada, que dependem do dia a dia. Envia trabalho constante para eles, protege-os da exploração, que tenham o suficiente para sustentar suas famílias. Abre oportunidades de emprego formal quando for o tempo certo. Pai, abençoa aqueles que sofrem com solidão, pessoas que não têm família próxima, que perderam amigos, que se sentem isolados. Envia companhia para eles, conecta-os com comunidades acolhedoras, que experimentem a tua presença constante. Lembra-os de que tu nunca os deixarás, nem desampararás. Senhor, pedimos por sabedoria para lidar com as redes sociais, que não busquemos validação através de curtidas e comentários, que não comparemos nossas vidas com as vidas aparentemente perfeitas dos outros, que usemos estas plataformas para edificar e não para destruir. Livra-nos da inveja e da necessidade de aprovação. Pai, toca nos deficientes físicos. Aqueles que enfrentam limitações de mobilidade, de visão, de audição, dá-lhes graça para viver com dignidade, que a sociedade seja mais inclusiva e acessível, que não sejam definidos pelas limitações, mas pelas capacidades. Usa-os poderosamente apesar e através das limitações. Senhor, abençoa aqueles que trabalham com animais, veterinários, tratadores, protetores de animais. Dá-lhes amor e paciência para cuidar das criaturas que tu fizeste, que tratem os animais com respeito e compaixão. Protege os animais de maus tratos, que haja leis eficazes contra a crueldade animal. Pai, pedimos por restauração das igrejas que esfriaram, comunidades que perderam o primeiro amor, que se tornaram apenas religiosas sem vida. Envia o teu Espírito para reavivar. Que voltem à simplicidade do Evangelho, ao amor genuíno, ao poder do Espírito Santo. Que sejam novamente comunidades vibrantes e transformadoras. Senhor, toca nos escritores e jornalistas cristãos, aqueles que usam as palavras para informar, educar, inspirar. Dá-lhes criatividade, clareza de expressão, compromisso com a verdade. Que escrevam conteúdo que edifique e transforme. Protege-os de pressões para distorcer a verdade. Que sejam vozes proféticas nesta geração. Pai, abençoa aqueles que estão começando negócios, empreendedores no início da jornada, cheios de sonhos, mas também de incertezas. Derrama sabedoria sobre eles. Conecta-os com mentores sábios. Envia os clientes certos. Que os negócios prosperem e gerem não apenas lucro, mas também impacto positivo na sociedade. Senhor, pedimos por cura para os relacionamentos entre pais e filhos adultos. Muitas vezes há mágoas acumuladas, expectativas não atendidas, palavras duras que foram ditas. Traz cura para estas feridas, que haja perdão mútuo, compreensão, recomeço. Que os anos que restam sejam marcados por amor e não por ressentimento. Pai, toca nos trabalhadores domésticos, aqueles que cuidam das casas de outras pessoas, que sejam tratados com dignidade e respeito, que recebam salários justos, que tenham direitos garantidos. Abençoa o trabalho das mãos deles, que encontrem patrões que os valorizem e os tratem como família. Senhor, abençoa aqueles que lutam contra vícios em jogos de azar. Pessoas que perderam tudo apostando, que destruíram famílias por causa deste vício. Quebra estas cadeias, traz libertação completa, restaura as finanças destruídas, cura os relacionamentos rompidos, que encontrem em ti a satisfação que buscavam nos jogos. Pai, pedimos por proteção contra pandemias e epidemias. Guarda a humanidade de doenças devastadoras. Dá sabedoria aos cientistas que desenvolvem vacinas e tratamentos.
Se novas doenças surgirem, que sejam rapidamente controladas. Protege especialmente os mais vulneráveis, os idosos, os que têm saúde frágil. Senhor, toca nos músicos e adoradores, aqueles que lideram o louvor nas igrejas, que ministram através da música. Mantém os corações deles puros, livres de orgulho e busca de holofotes. Que adorem em espírito e em verdade. Que a música seja verdadeiramente adoração e não apenas performance. Usa-os para levar as pessoas à tua presença. Pai, abençoa aqueles que cuidam de pais idosos. É um trabalho de amor, mas também desafiador. Dá paciência infinita, força física e emocional. Que honrem pai e mãe, conforme tu ordenaste. Provê recursos para os cuidados necessários. Que este tempo seja de qualidade, criando memórias preciosas antes da partida. Senhor, pedimos por avivamento nas universidades, ambientes muitas vezes hostis à fé cristã. Levanta estudantes corajosos que não tenham vergonha do Evangelho, que haja grupos de oração ativos, estudos bíblicos vibrantes. Que professores cristãos sejam luz nestes lugares, que muitos estudantes encontrem a Ti durante os anos universitários. Pai, toca nos que trabalham na indústria do entretenimento. Um ambiente muitas vezes contrário aos valores cristãos. Protege aqueles que são teus nesta indústria, que não comprometam a fé por causa da carreira, que sejam influência positiva. Levanta mais cristãos comprometidos nesta área para transformar a cultura de dentro para fora. Senhor, abençoa aqueles que adotaram crianças, que tenham sabedoria para lidar com os desafios específicos da adoção. Cura as feridas emocionais das crianças adotadas, que construam laços fortes de amor. Que estas famílias sejam testemunho do teu amor que nos adota como filhos. Pai, pedimos por sabedoria para usar bem o tempo. Vivemos vidas ocupadas, sempre correndo. Ensina-nos a priorizar o que realmente importa. Que não desperdicemos tempo com coisas fúteis, enquanto negligenciamos o essencial. Que aproveitemos cada dia, pois os dias são maus e o tempo é curto. Senhor, toca nos corações de todos que ouviram esta oração. Que não seja apenas palavras que entraram por um ouvido e saíram pelo outro. Que penetrem profundamente no coração, que produzam transformação real. Que cada pessoa que orou conosco experimente o teu toque poderoso hoje. Confirma a tua palavra com sinais que a seguem. Pai, acima de tudo, que o teu nome seja glorificado. Em cada situação, em cada resposta de oração, em cada milagre, que tu recebas toda a glória. Que as pessoas reconheçam que foi o teu poder e não coincidência. Que muitos venham a te conhecer através dos testemunhos que surgirão desta oração. Senhor, selamos tudo o que pedimos com o sangue de Jesus. Declaramos que estas orações subiram diante do teu trono como incenso suave. Cremos que tu ouviste cada palavra, que te importas com cada detalhe das nossas vidas. Confiamos que responderás no teu tempo perfeito, da tua maneira perfeita. Enquanto esperamos, ajuda-nos a permanecer firmes na fé, sem duvidar. Pai, entregamos este dia completamente nas tuas mãos. Que seja um dia marcado pela tua presença, pela tua provisão, pela tua proteção. Que ao final do dia possamos olhar para trás e ver claramente que tu estiveste conosco em cada momento. Obrigado por nos ouvires, obrigado por te importares, obrigado por seres um pai amoroso que cuida dos seus filhos. Tudo isto oramos, pedimos e declaramos no nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Pai, neste momento de encerramento queremos expressar gratidão profunda. Obrigado por teres ouvido cada palavra desta oração. Obrigado por te importares com os detalhes das nossas vidas. Obrigado por seres um Deus pessoal que conhece cada um de nós pelo nome.
Tu conheces as nossas dores mais profundas, os nossos medos mais secretos, os nossos sonhos mais íntimos. E mesmo assim, nos amas incondicionalmente. Senhor, obrigado por nunca nos abandonares. Mesmo quando nos sentimos sozinhos, Tu estás lá. Mesmo quando não sentimos a Tua presença, Tu permaneces fiel. Tu prometeste que nunca nos deixarias nem nos desampararas. E sabemos que Tu não podes mentir. Esta promessa tem sustentado o Teu povo através dos séculos e continua nos sustentando hoje. Pai, obrigado por seres nosso refúgio e fortaleza. Num mundo cheio de inseguranças, Tu és a nossa rocha firme. Quando tudo ao redor tremeu, quando as tempestades vieram, quando os problemas nos cercaram, nós corremos para Ti e encontramos abrigo seguro. Tu és o único lugar verdadeiramente seguro neste mundo. Senhor, obrigado pela cruz. Obrigado por Jesus ter dado a vida por nós. Não havia outro caminho para a nossa salvação. O preço era alto demais, mas Tu o pagaste. O sangue derramado no Calvário nos purificou de todo pecado, nos reconciliou contigo, nos deu acesso ao trono da graça. Pela cruz, temos perdão, temos vida eterna, temos esperança. Pai, obrigado pelo Espírito Santo que habita em nós. Não estamos sozinhos nesta jornada. Tu colocaste o Teu Espírito dentro de nós para nos guiar, consolar, ensinar, capacitar. O Espírito Santo intercede por nós quando não sabemos como orar. Ele nos lembra das promessas quando esquecemos. Ele nos convence do pecado e nos conduz à verdade. Senhor, obrigado pela Tua palavra. A Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nela encontramos direção, correção, encorajamento, esperança. Cada promessa registrada nas Escrituras é sim e amém. Tu tens sido fiel a cada palavra que falaste. Nenhuma promessa Tua jamais caiu por terra. Pai, obrigado pela igreja, pela comunidade de fé que Tu nos deste, pelos irmãos que caminham conosco, que choram quando choramos, que se alegram quando nos alegramos. Obrigado pelos pastores que nos ensinam, pelos líderes que nos guiam, pelos amigos que nos apoiam. A igreja não é perfeita porque é feita de pessoas imperfeitas, mas é Tua criação e a amas. Senhor, obrigado pelas provas que já passamos. Naquele momento pareciam insuportáveis, mas olhando para trás, vemos como nos fortaleceram. Cada deserto nos ensinou a depender mais de Ti. Cada vale nos preparou para os montes. Cada tempestade nos mostrou que Tu és fiel, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Pai, obrigado pelas bênçãos visíveis e invisíveis, pelas que reconhecemos e pelas que nem percebemos. Quantas vezes Tu nos protegeste de perigos que nem sabíamos que existiam. Quantas vezes desviaste o mal do nosso caminho sem que percebêssemos. Quantas bênçãos derramaste que tomamos como garantidas. Perdoa a nossa ingratidão e abre os nossos olhos para reconhecer a Tua bondade constante. Senhor, obrigado pela esperança do céu. Este mundo não é o nosso lar final. Há um lugar preparado para nós, onde não haverá mais dor, nem sofrimento, nem morte. Um lugar onde veremos face a face aquele que amamos sem nunca ter visto. Esta esperança nos sustenta nos dias difíceis, nos dá perspectiva eterna, nos lembra de que as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que será revelada. Pai, obrigado por cada novo dia que nos dás. Cada manhã é uma nova oportunidade de recomeçar, de fazer melhor, de Te servir com mais dedicação. As Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Grande é a Tua fidelidade. Hoje não é apenas mais um dia, é um presente que Tu nos dás, embrulhado em 24 horas de possibilidades. Senhor, que este dia que se inicia seja vivido na Tua presença. Que caminhemos conscientes de que Tu estás conosco em cada momento.
Que as nossas decisões reflitam a tua vontade, que as nossas palavras glorifiquem o teu nome, que as nossas ações demonstrem o teu amor. Que sejamos sal e luz onde quer que estejamos. Pai, que ao final deste dia possamos voltar a Ti em oração de gratidão. Que tenhamos testemunhos frescos da Tua fidelidade para compartilhar. Que possamos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que vejamos as Tuas digitais em cada momento do dia, reconhecendo a Tua mão guiando, provendo, protegendo. Senhor, abençoa cada pessoa que orou conosco nesta manhã. Onde quer que estejam, em qualquer situação que enfrentem, que experimentem a Tua presença de forma tangível, que vejam respostas às orações, que testemunhem milagres, que tenham motivos concretos para louvar o Teu nome antes que este dia termine. Pai, usa as nossas vidas para impactar outras pessoas. Que alguém seja abençoado através de nós hoje. Que uma palavra nossa traga esperança a alguém desanimado. Que uma ação nossa demonstre o Teu amor a alguém que se sente não amado. Que o nosso testemunho inspire alguém a buscar a Ti. Que sejamos instrumentos nas Tuas mãos. Senhor, declaramos que este será um dia abençoado, não porque as circunstâncias serão perfeitas, mas porque Tu estarás conosco. Não porque tudo sairá como planejamos, mas porque confiamos que Tu tens o controle. Não porque não haverá desafios, mas porque sabemos que Tu nos capacitas a vencer cada obstáculo. Pai, que a alegria do Senhor seja a nossa força hoje. Quando o cansaço vier, renova as nossas forças. Quando o desânimo tentar nos abater, lembra-nos das Tuas promessas. Quando o medo bater à porta, fortalece a nossa fé, que possamos dizer com convicção, este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Senhor, pedimos que tudo o que foi orado aqui se cumpra. Cada pedido feito com fé, cada necessidade apresentada, cada clamor do coração, Tu és o Deus que responde orações. Tu te deleitas em abençoar os Teus filhos. Cremos que estás trabalhando nos bastidores, preparando respostas, arranjando circunstâncias, movendo pessoas e situações para o nosso bem. Pai, que vivamos este dia com gratidão constante, que não reclamemos das pequenas inconveniências, mas agradeçamos pelas grandes bênçãos, que não foquemos no que falta, mas celebremos o que temos. Que cultivemos um coração agradecido, que reconhece que tudo o que temos e somos vem de Ti. Senhor, protege-nos de desperdiçar este dia. Que não o gastemos com coisas fúteis, enquanto negligenciamos o que realmente importa. Que aproveitemos cada momento com sabedoria. Que ao final do dia não tenhamos arrependimentos por tempo desperdiçado, mas satisfação por um dia bem vivido. Pai, que coloquemos a Ti em primeiro lugar em tudo hoje. Antes de tomar decisões, que Te consultemos. Antes de reagir às situações, que busquemos a Tua sabedoria. Antes de falar, que pensemos se as nossas palavras Te agradam. Que sejamos guiados pelo Teu Espírito em cada momento. Senhor, declaramos que o Teu favor nos acompanhará hoje. Tu prometeste que o Teu favor dura a vida toda. Que portas se abram, porque Tu vais adiante. Que pessoas nos tratem bem, porque veem Jesus em nós. Que situações se resolvam favoravelmente, porque a Tua mão está sobre nós. Pai, que sejamos testemunhas vivas do Teu poder transformador. Que as pessoas vejam diferença nas nossas vidas e perguntem a razão da esperança que há em nós. Que possamos responder com mansidão e reverência, apontando sempre para Ti. Que muitos sejam atraídos a Ti através do nosso testemunho. Senhor, ajuda-nos a viver uma fé autêntica. Não uma fé apenas de palavras, mas demonstrada em ações. Não uma fé apenas no domingo, mas vivida todos os dias. Não uma fé apenas quando tudo vai bem, mas que permanece firme também nas dificuldades.
Que a nossa fé seja real, prática, transformadora. Pai, que este dia seja marcado por vitórias espirituais. Vitórias sobre a tentação quando vier. Vitória sobre pensamentos negativos. Vitória sobre hábitos destrutivos. Vitória sobre o medo e a ansiedade. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Senhor, que sejamos sensíveis à Tua voz hoje. Quando falares, que ouçamos. Quando direcionares, que sigamos. Quando alertares, que prestemos atenção. Que não sejamos surdos espirituais, mas atentos ao Teu Espírito que nos guia em toda a verdade. Pai, abençoa não apenas este dia, mas todos os dias que virão. Que cada manhã comecemos buscando a Tua face. Que cada noite terminemos agradecendo pelas bênçãos recebidas. Que a nossa vida seja uma jornada constante na Tua presença, crescendo em intimidade contigo a cada dia. Senhor, declaramos que nada nos separará do Teu amor, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. O Teu amor por nós é eterno, incondicional, inabalável. Esta verdade é a âncora da nossa alma. Pai, que vivamos hoje conscientes da Tua presença constante. Que em cada momento saibamos que não estamos sozinhos. Que nas decisões difíceis sintamos a Tua direção. Que nos momentos de alegria compartilhemos contigo. Que nos momentos de dor corramos para Ti. Que a nossa vida seja uma conversa contínua contigo. Senhor, entregamos nas Tuas mãos não apenas este dia, mas toda a nossa vida. Que a Tua vontade seja feita em nós, que os Teus planos se cumpram através de nós, que a Tua glória seja manifestada em nós, que sejamos vasos úteis nas Tuas mãos, moldados pelo oleiro divino para cumprir os propósitos eternos. Pai, obrigado antecipadamente pelas respostas que virão. Cremos que antes mesmo de clamarmos, Tu respondes. Enquanto ainda estamos falando, Tu ouves. Confiamos que estás trabalhando em nosso favor neste exato momento. O que é impossível para nós é totalmente possível para Ti. Senhor, que este dia seja um testemunho da Tua fidelidade. Que ao final dele tenhamos histórias para contar de como Tu intervieste, de como proveste, de como protegeste. Que possamos ser testemunhas vivas de que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pai, selamos tudo o que foi orado com o precioso sangue de Jesus. Declaramos que estas orações subiram diante do Teu trono como incenso de aroma agradável. Cremos que Tu as recebeste e que responderás segundo as riquezas da Tua glória. Nossa confiança não está nas nossas palavras perfeitas, mas no Teu amor perfeito. Senhor, que ao longo deste dia lembremos constantemente desta oração. Que as verdades declaradas aqui permaneçam vivas no nosso coração. Que quando a ansiedade vier, lembremos que Te entregamos tudo. Que quando o medo bater, lembremos que Tu és o nosso refúgio. Que quando duvidarmos, lembremos das promessas que declaramos. Pai, abençoa cada pessoa que compartilhar esta oração com outros. Que seja multiplicada a bênção. Que alcance muitos corações necessitados. Que seja instrumento de transformação na vida de inúmeras pessoas. Usa esta oração, além do que podemos imaginar, para tocar vidas e glorificar o Teu nome. Senhor, pedimos que o Espírito Santo confirme no coração de cada um que Tu ouviste esta oração. Que haja uma certeza interior, uma paz que excede o entendimento. Que ninguém termine este momento com dúvidas, mas com fé fortalecida e esperança renovada. Pai, declaramos que a Tua bênção está sobre nós. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos dê a paz. Esta é a bênção sacerdotal que tem sido pronunciada sobre o Teu povo
através dos séculos e a declaramos sobre cada vida hoje. Senhor, que saiamos deste momento de oração transformados, não os mesmos que entraram. Que algo tenha mudado dentro de nós. Que a fé tenha crescido, que a esperança tenha sido renovada, que o amor por ti tenha se intensificado, que o compromisso de te servir tenha sido fortalecido. Pai, entregamos a ti o resultado de tudo o que oramos. Confiamos que tu farás infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Não limitamos o teu agir às nossas expectativas. Surpreende-nos com a tua bondade. Maravilha-nos com o teu poder. Deixa-nos boquiabertos com as tuas respostas. Senhor, que este dia seja apenas o começo de uma caminhada mais profunda contigo. Que esta oração não seja um evento isolado, mas o início de uma vida de oração mais consistente. Que desenvolvamos o hábito de começar cada dia buscando a tua face, entregando tudo nas tuas mãos, declarando as tuas promessas sobre as nossas vidas. Pai, obrigado por seres um Deus de segundas chances. Não importa quantas vezes falhamos, tu sempre nos recebes de volta. Não importa quão longe nos desviamos, o teu amor nos alcança. Não importa quão grande seja o nosso pecado, a tua graça é maior. Obrigado por nunca desistires de nós. Senhor, que vivamos este dia e todos os dias que virão para a tua glória. Que tudo o que fizermos seja feito como para ti. Que cada palavra glorifique o teu nome. Que cada ação reflita o teu caráter. Que cada pensamento seja agradável a ti, que a nossa vida inteira seja um ato contínuo de adoração. Pai, declaramos uma vez mais que tu és o nosso refúgio e fortaleza, não apenas em teoria, mas na prática diária. Quando as tempestades vierem, correremos para ti. Quando os desafios surgirem, buscaremos força em ti. Quando as dúvidas aparecerem, lembraremos de quem tu és. Tu és o nosso abrigo seguro em todo o tempo. Senhor, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Não a paz que o mundo dá, passageira e dependente de circunstâncias, mas a tua paz, profunda e permanente, que flui da certeza de que tu tens o controle de todas as coisas. Pai, obrigado por este tempo de oração. Obrigado por nos permitires entrar na tua presença. Obrigado por ouvires cada palavra, cada suspiro, cada lágrima. Tu és um Deus que se importa, que ouve, que responde. Nossa confiança está em ti e nunca seremos envergonhados. Senhor, que ao longo deste dia experimentemos a realidade da tua presença. Não apenas acreditemos intelectualmente que tu estás conosco, mas sintamos a tua presença de forma real e tangível. Que haja momentos hoje em que saberemos com certeza absoluta que tu estás ali, guiando, protegendo, abençoando. Pai, pedimos que tudo o que foi orado aqui produza fruto abundante. Que não sejam apenas palavras que se dissipam no ar, mas sementes plantadas que germinarão, crescerão e produzirão colheita abundante. Que os resultados desta oração sejam vistos não apenas hoje, mas nos dias, semanas, meses e anos que virão. Senhor, entregamos a Ti cada pessoa que participou desta oração. Tu conheces cada um pelo nome. Tu sabes exatamente o que cada um está enfrentando. Tu vês as necessidades específicas, os medos particulares, os sonhos individuais. Toca em cada vida de forma pessoal e específica. Que cada um experimente o teu toque único e transformador. Pai, declaramos que este dia pertence a Ti. Não viveremos para nós mesmos, mas para Ti. Não buscaremos a nossa própria glória, mas a Tua. Não faremos a nossa vontade, mas a Tua. Que sejamos verdadeiros discípulos, que negam a si mesmos, tomam a cruz diariamente e seguem a Jesus. Senhor, que sejamos luz neste mundo escuro.
Que a nossa luz brilhe de tal maneira que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Que não escondamos a luz debaixo do alqueire, mas a coloquemos no lugar alto para que ilumine a todos. Pai, obrigado porque sabemos que Tu estás no controle. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, confiamos em Ti. Mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias, cremos que Tu estás trabalhando para o nosso bem. Mesmo quando a resposta demora, não duvidamos da Tua fidelidade. Tu és Deus e nós confiamos em Ti. Tudo isto oramos, pedimos, declaramos e selamos no nome poderoso, maravilhoso, incomparável de Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador, Redentor e Rei. A Ti seja toda a glória, toda a honra, todo o louvor para todo o sempre. Amém e amém. Pai amado, obrigado por teres estado conosco neste momento de oração. Obrigado por nunca nos abandonares, por seres presença constante em nossas vidas. Agradecemos pela oportunidade de viver este dia cheio de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a Tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto caminhamos em Tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração tocou o teu coração, compartilha com alguém que precise de uma palavra de alento hoje. Escreve Amém nos comentários como declaração da tua fé. Inscreve-te no canal para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé e te aproximarão cada dia mais de Deus. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre tudo o que as tuas mãos tocarem. Que o amor de Deus te envolva, que a graça de Cristo te sustente e que a comunhão do Espírito Santo te acompanhe hoje e sempre. Vai em paz, filho amado, filha amada, o Senhor está contigo. Amém, amém.